Em 1950, quando foi criada a Fórmula 1, a fórmula para quem quisesse competir ditava basicamente o que poderia ser usado como motor. Até 4,5 litros se fosse aspirado ou 1,5 litros se fosse supercharged. E de cara vai ser importante para nossa conversa a gente falar sobre conceitos básicos: cilindros, litros, turbos, formato em linha, formato V, flat 12, que negócio é esse? Para tratar disso a gente vai dar dois passos atrás, lembrando sempre que este não é um canal de mecânica, mas a gente vai fazer o nosso melhor. Um motor a combustão interna funciona coordenando as explosões dos cilindros de forma encadeada para que ele siga rodando. E onde essas explosões acontecem? Dentro de uma câmara, o chamado cilindro. Nesse espaço, o combustível é misturado com o oxigênio, comprimido pelo pistão que desce e aí explode com uma faísca da vela. Essa explosão, por ação e reação, empurra o cilindro na direção oposta à que ele veio comprimindo e aí, quando chega a vez do cilindro seguinte, ele também explode e encadeando-se essas explosões, o motor vai rodando. Todos os cilindros são conectados a esse eixo que tem esse formato diferentão, justamente para permitir que cada cilindro tenha a sua vez, o seu lugar ao palco em cada ciclo e siga explodindo e girando. Não é lindo? Bom, se você gosta de motor, provavelmente você acha lindo. Esse é o funcionamento de forma muito simplificada e tudo isso acontece dentro do cilindro. Quando o pistão desce comprimindo a mistura de ar mais combustível, os outros, por causa do eixo, estão subindo ou estão no meio do caminho ou estão chegando na sua vez de explodir. É sempre a força da explosão de um que vai empurrar os outros para a posição da próxima ignição. Essas milhares, milhões, bilhões de explosões coordenadas, então, acontecem dentro do seu motor, acontecem dentro do motor de carro de corrida, toda vez que eles são acionados. Um motor pode variar na quantidade de cilindros e na arquitetura, a forma com que eles são dispostos, em linha, em V, flat e etc. Tem até o motor radial ou motor estrela que é usado nos aviões a pistão, mas hoje a gente não vai falar deles. Muito provavelmente o seu carro tem 4 cilindros em linha, ou seja, todos eles em pé, um na frente do outro. Também temos os motores em formato V, e eu tenho certeza que você já ouviu falar deles na Fórmula 1, V6, V10, V8, V12. Já teve até V16 na década de 60. Diferente dos em linha, eles não estão então um na frente do outro, e sim subdivididos, metade para cada lado. Assim é possível, dentre outras vantagens, ter um motor com mais cilindros sem ocupar tanto espaço, já que, a gente sabe, espaço é uma matéria-prima bastante escassa num carro de corrida. Repare que são mais cilindros, eles seguem funcionando de maneira encadeada, mas quando um ou dois estão subindo, outros estão descendo e segue rodando aqui embaixo o bendito do virabrequim. Em V, inclusive, é o formato atual da Fórmula 1, V6, 3 para cada lado, mas na Fórmula 1, você sabe, já tivemos V8, V10, V12. Mas há mais formatos, inclusive, que já passaram pela Fórmula 1 e venceram campeonatos. Os chamados motores flat, em que os cilindros não estão em linha nem em V, eles estão deitados, funcionando de forma contraposta. Ferrari e Alfa Romeo foram as que usaram motores flat 12 na década de 60, 70 e a Ferrari insistiu com ele até o comecinho dos anos 80. Só muda a arquitetura, mas o ciclo é o mesmo quando uma turma está comprimindo, a outra está expandindo e segue rodando virabrequim, dessa vez com os cilindros deitados. Mas o que determina isso? Bom, cada motor é melhor para um tipo de tarefa e cada uma dessas opções tem pontos fracos e pontos fortes. O carro de rua comum, exceto os grandes carros esporte, normalmente tem essa configuração, então 4 em linha. É um formato exaustivamente testado, está pronto para qualquer missão, é mais confiável, consome menos óleo e tem menos peças móveis para quebrar. Não oferece, é verdade, aquela potência absurda, mas está sempre funcionando a postos para você levar sua avó na missa e fazer sua harmonização facial ou voltar do CrossFit. Os motores em V são, como eu comentei, comumente visto em carros esporte e nos carros de competição. Tem uma melhor resposta de potência e você consegue economizar espaço, já que 3 para cada lado acaba ficando mais curto do que 4 em linha. Mas eles têm mais peças e com mais peças
você sempre vai ter mais coisa para quebrar. É só você pensar que um motor V12 tem o dobro de cilindros, de bielas, de velas, de válvulas, de pistões e por aí vai. Tudo isso movimentando-se centenas de milhares de bilhões de vezes, prontos para quebrar. Os V12, por exemplo, eles têm uma subida de giro muito superior ao 4 cilindros em linha do nosso dia a dia. Mas como eu comentei, é sempre mais difícil fazer esse mecanismo todo funcionar sem quebrar. Então, a arquitetura e o número de cilindros do seu motor vai depender do tipo de tarefa que você quer que ele desempenhe. E os litros? Quando alguém fala que um motor tem 3.5, 2.4, 1.6 litros, isso tem a ver de alguma forma com a gasolina que vai no tanque? Não, não tem. Litro é uma medida de volume, e quando a gente fala de litros num motor, a gente está falando do volume total dos cilindros somados. Então, aquele espaço que eu comentei com você, onde rola a compressão do combustível mais oxigênio, faísca e explosão, que faz rodar o motor, tem um volume, e a soma desse volume todo diz quantos litros o motor tem. Então, por exemplo, o motor aspirado da Fórmula 1 até 2013, que tinha 8 cilindros e 2.4 litros, você concorda comigo? Tinha 8 cilindros de 0,3 litro, 300 ml mais ou menos de volume. Então você mentaliza aí um copo com 300 ml e aquele era mais ou menos o volume do cilindro. Inclusive, uma bonus track. Antigamente, eu não sei se isso continua até hoje, aquela numeração que dava nome às Ferraris, 288 e 250 GTO, 512, 348, 355 e etc., vinha da soma desse volume cúbico dividida pelo número de cilindros. Então, por exemplo, se a 512 TR tinha 12 cilindros e seu número era 512, se você multiplicasse o 512 por 12, você teria o número de litros do motor. De cabeça acho que dá um 6.0, algo assim, correto? Dito isso, porque a gente vai falar muito de cilindros e litros, etc., vamos então aos motores da Fórmula 1. Lá em 1950, o regulamento técnico da Fórmula 1 era bastante simples. Como eu comentei, até 4.5 litros aspirado e 1.5 litros supercharged. E aí nessa explicação toda eu não comentei o que é o bendito do supercharger. Isso tem a ver com como o motor respira. Aquele ar que entra no cilindro vem de algum lugar. E o supercharger, no motor aspirado, ele entra a pressão normal de 1 atmosfera, a pressão de todos os lugares. Já no supercharger, há um mecanismo empurrando esse ar para que você tenha mais ar dentro da câmara de combustão do que apenas a pressão da atmosfera. Quanto mais ar você enfiar ali com o combustível, mais eficiente a sua explosão, mais potência no motor. Vou te dar um exemplo bastante didático. Você já soltou bombinha quando você era criança? Se não soltou, eu te conto. Dentro da bombinha, a pólvora está bastante comprimida, porque na hora que ela entra em ignição de uma vez, a explosão faz mais barulho, faz mais impacto. Só que quando a bombinha falhava, você abria e tirava a pólvora dela para fazer outras coisas, como por exemplo o dito caminho de rato, que não tinha a menor graça. Mas é só fumaça e etc. A mesma quantidade de pólvora com fogo sem estar comprimida não dava aquela explosão toda, fazia só fumaça. Então, claro que não é igual, não tem pólvora dentro do seu motor, mas o princípio é o mesmo. Combustível mais ar numa compressão maior dão uma explosão também maior e, portanto, mais potência. No caso do supercharger, há uma correia que toca esse mecanismo, então, que empurra mais ar para dentro da admissão. Ah, então isso é o turbo? Não, isso não é o turbo. Eu vou falar do turbo quando o turbo chegar na Fórmula 1 no final dos anos 70.